Na aula de hoje nós vamos falar sobre a separação de misturas. A técnica a ser utilizada vai depender da classificação da mistura, se ela é uma mistura homogênea ou se ela é uma mistura heterogênea. Nós já falamos sobre esses tipos de misturas. A mistura homogênea, água com sal, por exemplo, e uma mistura heterogênea, a água e o óleo como exemplo, ok? Água e óleo são immiscíveis, eu teria a fase mais densa da água e a parte superior a do óleo. Como separar essas misturas? Como eu disse, para cada tipo de mistura existem algumas técnicas que a gente pode utilizar. Legal? Então vamos a elas. Primeiro, nós vamos falar para as misturas heterogêneas. A extração é uma das técnicas de separação de misturas. A extração é utilizada quando eu adiciono um solvente para retirar aquilo que me interessa de uma mistura. É o caso de fazer um café, por exemplo. Você passa água quente, você retira de lá de dentro daqueles pequenos grãozinhos de café, aquele pó, são retirados lá de dentro as substâncias que te interessam. Então, com o auxílio de um líquido, eu extraio aquilo que interessa da mistura, certo? É o caso de fazer um chá também. Essa técnica é utilizada também para fazer remédio, como o trabalho que eu tive na Unesp de Araraquara. Eu trabalhava com a espinheira santa, com a extração dos compostos a partir das folhas secas e a adição de solventes de polaridades diferentes que extraíam classes de compostos diferentes de acordo com a polaridade. Tranquilo? Beleza? Muito bem, essa técnica pode ser utilizada também para mistura de líquidos, como é o caso da gasolina, que não é uma substância pura, certo? A gasolina contém vários hidrocarbonetos e o álcool. É possível que a gente faça a extração da gasolina e do álcool. Ali a adição de água faz com que o álcool, que tem mais afinidade pela água devido às ligações de hidrogênio, seja retirado da fase da gasolina. Como a gasolina é apolar, ela se separa da mistura de água com álcool. Isso também seria uma técnica de extração. Certinho? Beleza? Muito bem. A peneiração é uma outra técnica que se baseia em quê? Ela se baseia no tamanho das partículas. Uma malha, da peneira vai extrair as partículas de acordo com seu tamanho. As maiores vão sendo retidas e as menores vão passando pela malha. Legal? Isso também é utilizado nas estações de tratamento de água. Bem na entrada da captação de água ficam grades que funcionam como peneiras para retirar as partes grandes que chegam junto com a água, certo? Madeira e vários tipos de lixo que vão chegar junto ali, ok? Processo de peneiração. Uma outra técnica de separação é a flotação, que é baseada nas propriedades superficiais das partículas ali que compõem a mistura, tá? É adicionado um óleo que vai adsorver, tá? Que vai ficar superficialmente formando uma camada em algumas partes da mistura e em outras não. Isso é muito comum, por exemplo, na mineração de ferro. O ferro, a hematita, vai estar misturado com outros tipos de rocha que não têm interesse para nós. Então é aspergido óleo sobre uma mistura pulverizada da hematita com as outras rochas ali. Somente aquilo que contém o minério de ferro é que adsorve o óleo. A injeção de bolhas de ar faz com que esse óleo suba arrastando aquilo que contém o minério de ferro. A parte superficial, então, é extraída. Ok? Isso também é utilizado na mineração do ouro. O óleo é aspergido e tudo aquilo que contém o ouro vai ficar absorvido. A injeção de bolhas de ar faz com que isso vá para a superfície. Outra técnica de separação é a separação magnética, que obviamente se baseia nas propriedades magnéticas daquilo que eu estou querendo separar. Tá? Você tem na figura aqui um exemplo de areia com limalha de ferro. A limalha de ferro seria puxada pelo ímã e atraída pelo ímã, e a areia não. Essa técnica é utilizada, por exemplo, para limpeza de animais quando há um derramamento de petróleo. Limalha de ferro é jogada sobre os animais e então é passado um ímã que vai retirando ali o óleo que fica adsorvido na superfície da limalha de ferro. Legal? Uma outra aplicação para separação magnética é, por exemplo, nas reciclagens, tá? Nas usinas de reciclagem. Uma esteira pode atrair todo o material que é ferroso e o material não ferroso vai embora direto, certo? Então eu tenho a separação daquilo que é atraído pelo ímã daquilo que não é atraído pelo ímã. Por exemplo, alumínio que passaria direto, vidro, papel e etc. Tudo aquilo que contém o ferro seria então atraído por essa esteira magnética.
Outro processo de separação é a decantação, que pode separar misturas de líquido com líquido e de sólido com líquido, tá? No exemplo de líquido com líquido, nós teremos aqui a água e óleo nesse vídeo aqui novamente. Como eu vou fazer essa separação? Nós utilizamos uma vidraria de laboratório chamada funil de separação, funil de decantação, tá? Nós utilizamos abrindo a torneirinha e retirando a parte que é mais densa. A parte menos densa vai ficar na parte de cima do funil de bromo, certo? Quando as duas partes estão chegando próximo da torneira, nós fechamos a torneirinha e fazemos uma separação aí. Legal? Tranquilo? Pode ser utilizada também na separação de líquido e sólido, num exemplo de areia com água, que seria uma mistura heterogênea de um sólido e um líquido, tá? No caso de sólido e líquido, a gente pode acelerar esse processo por meio de uma centrifugação. A centrifugação é utilizada, por exemplo, para separar os componentes do nosso sangue. Quando nós vamos fazer uma doação ou mesmo uma análise de sangue, nós temos que fazer, nós não, as pessoas do laboratório, têm que fazer a separação da parte sólida do sangue e da parte líquida. Para acelerar esse processo, é utilizada a centrífuga, que faz com que todo o material mais denso vá para o fundo do recipiente e a parte superficial contém ali o líquido que constitui o sangue. Legal? Outra aplicação é lá nas estações de tratamento de água, onde a água suja fica praticamente parada e a sujeira vai indo para o fundo. Claro que com o auxílio de um monte de outras coisas, como por exemplo um floculante, que vai fazer com que o material que é muito pouco denso possa ir descendo para o fundo para que a gente tenha uma água mais limpa, tá? Lá no final da estação, outros processos de separação vão entrar, como por exemplo a filtração. Legal? A filtração é utilizada para separar misturas heterogêneas de sólido com líquido, tá? Nós temos a chamada filtração simples, que é aquela que se utiliza, por exemplo, para fazer o café aí na nossa casa. Nós adicionamos lá a água sobre o pó fica retido no filtro e vai passar ali a parte que foi extraída, certo? Já falamos sobre extração também. Se eu precisar acelerar esse processo, eu utilizo a filtração a vácuo. Um recipiente chamado Kitasato vai ser ligado numa trompa d'água ou numa bomba de vácuo, diminuindo a pressão dentro desse Kitasato, dentro do recipiente, puxando com muita velocidade o líquido e o sólido fica retido no papel de filtro. Certinho? O funil é o chamado funil de Büchner e o recipiente de baixo é o Kitasato. Legal? Ele é um pouquinho diferente do Erlenmeyer, ele tem as paredes mais espessas para poder suportar essa queda interna de pressão causada pelo vácuo que é feito ali, pela retirada de ar que é feita ali. Legalzinho? Beleza? Vamos lá. Aqui uma figura demonstrando a montagem para filtração a vácuo. Você tem um primeiro recipiente, um funil onde vai ser adicionada a sua mistura e um outro recipiente, um outro frasco, que é o chamado frasco de segurança. Porque muitas vezes o seu interesse está no filtrado, ou seja, naquilo que passou pelo filtro. E a bomba de vácuo pode puxar isso para dentro da mangueira. Então, um segundo frasco, para caso isso aconteça, esse líquido vai estar retido lá no frasco de segurança, você consegue analisá-lo numa boa. Tranquilo? Outra técnica de separação é a dissolução fracionada, que como o nome sugere, eu vou dissolver uma fração da amostra, uma parte da amostra. Então, eu vou utilizar um solvente que dissolva uma parte, mas não dissolva a outra, ok? Um exemplo aí, que é utilizado indevidamente, não deveria ser, mas para separar o ouro das rochas onde ele é encontrado. O que se faz? Tritura-se essa amostra e se adiciona o mercúrio, que é capaz de dissolver o ouro, o metal, e não dissolve as rochas. Aí depois de uma pequena separação, eu consigo retirar essas rochas, fico ali com a mistura, com o amálgama de mercúrio e ouro, e o aquecimento dessa mistura faz com que o mercúrio vá embora. Esse é o perigo dessa técnica. O mercúrio é tóxico e esses vapores podem ser inalados pela pessoa que está fazendo ali o processo de separação. E aí, que hora é agora?